Bom, mais um dia aqui na Casa Broa e a gente está acompanhando a finalização já da estrutura metálica e tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês que diverge entre o projeto arquitetônico e a execução. Existe um detalhe do projeto arquitetônico que a gente sempre pensa na economia de obra, mas algumas vezes isso não é viável. Então, se vocês observarem, todos os pórticos da minha estrutura metálica, eles têm um travamento com uma viga da cobertura, exceto nesse trecho. Se você observar, eu tenho 2/3 interrompidas e aqui não existe uma viga metálica. Ela está interrompida porque no projeto arquitetônico, esse é o local onde eu tenho a torre do reservatório de água que apoia na parede do térreo. E como ela tem esse apoio aqui, ó, seria essa parede, eu conseguiria, teoricamente, apoiar a minha estrutura metálica na alvenaria, não tendo a necessidade dessa viga de travamento. Mas projeto é projeto, obra é obra. Como diria no futebol, como que é a frase? Treino é treino, jogo é jogo. Obrigado, Iago. Treino é treino, jogo é jogo. Projeto é projeto, obra é obra. O que acontece aqui na vida real? Na vida real, o pobre do arquiteto que tenta economizar 3 metros de viga para o cliente, não é muito bem assim que funciona. Então, nesse trecho aqui, ó, a gente vê que a viga foi totalmente colocada. Bruno e Jonathan, chega aí. Bom, o Bruno é o nosso colega da Thames Steel, o Jonathan é o nosso engenheiro da obra. E aí, tenho 2 perguntas para fazer para vocês, uma para cada um. Brunão, eu quis economizar 3 metros de viga para o cliente aqui, você colocou a viga aí, por quê, cara? Para eu já fazer a cobertura, né? Então, porque agora a gente já está finalizando e depois amanhã o pessoal já começa a cobrir, né? Tá. Se não colocar isso aqui, eu não consigo cobrir essa parte, tenho que esperar o Jonathan erguer isso até lá em cima para depois voltar a cobrir, né? Inclusive a gente está discutindo aqui agora se tem uma outra forma da gente fazer isso. Com uma peça metálica provisória, menos, mais delgada, tal, que não uma viga. Então, assim, aquele trecho em específico é o que vocês acabaram de ver aqui no projeto estrutural, em que vai existir uma parede que vem desde o chão e sobe para abrigar a caixa d'água. Então, aquelas terças, na verdade, as 3 ali, elas poderiam apoiar na alvenaria, como eu mostrei aqui no projeto. Mas na montagem, óbvio que essa parede vai ser construída só depois que a metálica estiver pronta e o Bruno vai cobrir com a telha agora para trabalhar todo mundo aqui no abrigo, como eu disse. E aí tem um outro ponto que vai acontecer, Jonathan, que daí a gente vai ter que ver. Eu tenho uma alvenaria que sai do baldrame, ela vai encostar na face de baixo da minha viga metálica. E depois essa mesma alvenaria, ela vai subir na parte superior da viga metálica. E a gente tem uma viga metálica inclinada. Isso chega a ser um problema técnico de execução, porque obviamente que o tijolo tem que estar nivelado na horizontal. A minha viga metálica está inclinada. Como é que eu boto o tijolo em cima de uma superfície não plana? A gente executou algo parecido lá na Casa Salto, né? Na Casa Salto a gente teve, em relação à parte onde tem também a caixa d'água, a gente também bateu com uma viga inclinada. E aí no caso que a gente faz é um corte no tijolo, né? No caso para inclinar a parte de baixo dele. O tijolo é assentado cunhado, com um corte triangular. Exatamente. Então a gente vai cortar ele na diagonal, vamos dizer assim, para a gente poder chegar, né? No caso no ângulo que a gente precisa e deixar essa superfície reta, porque sempre que vai mandar é a primeira fiada. Então a gente arruma essas primeiras fiadas. No caso, né, são várias primeiras fiadas cortadas, pra gente conseguir chegar no nosso nível, porque como a minha parede vai vir aqui e essa viga tá vindo dessa forma aqui. Então tudo isso aqui que for para baixo, a gente vai estar fazendo em ângulo. Aí depois aqui para cima a gente volta a trabalhar com ele. E isso é relativamente tranquilo de fazer em obra, esses cortes, não costuma dar muito problema. Não, o tijolo ecológico é tranquilo de trabalhar. Ele assim, ele come muito disco, né? Ele come bastante disco, mas para fazer em relação à execução em si é tranquilo.
Legal, valeu, John. De fato, então o que acontece? Eu estou trabalhando com uma alvenaria modular. Idealmente, eu vou fazer de tudo para que o projeto respeite ângulos retos, nivelamentos, mas em alguns casos específicos, como a gente viu aqui, por uma questão construtiva de agilidade de obra, eu tenho que botar na balança que, diferentemente dessa economia do projeto, um trecho de perfil metálico ali, ele se mostrou importante para a execução da minha estrutura metálica. E a parte civil, né, a parte executiva do tijolo, vai ter que fazer adaptações com corte, assim como é em todos os projetos convencionais. O grande lance do tijolo ecológico é que ele é modular e você consegue fazer com quase zero intervenções de corte. O que não significa que não possa ter cortes e ajustes, como em casos específicos que nem esse. Então, se eu tiver alguma situação muito específica de corte, é totalmente possível, assim como é com qualquer outra alvenaria. Vai gerar um pouco de entulho, é contraproducente, mas são casos pontuais. Não é em toda a obra, é em um ponto específico. Então isso é importante saber. O tijolo pode ser cortado? Sim. O tijolo pode ser trabalhado em ângulo? Sim. E aí o único grande problema é que, de fato, pela característica de ter saibro, ele come muito disco. Então o disco de corte, que é o disco de concreto, gasta bastante disco para cortar o tijolinho, mas como a gente falou, isso é bem tranquilo de ser feito em obra e nesse caso a gente vai erguer uma parede nivelada em cima de uma viga inclinada, fazendo os devidos cortes nos tijolos, tá? Então, se você tem algum tipo de dúvida sobre essa metodologia construtiva, alinhando, né, esse casamento da estrutura metálica com o tijolo ecológico, coloca aqui para mim nos comentários.